Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um confronto da Eredivisie, o campeonato holandês. De um lado, o Feyenoord, do outro, o Go Ahead Eagles. E a nossa lente para essa análise, os dados precisos da Smart Goal. Bom, à primeira vista, a história parece bem simples, né? Um favorito claro e um azarão. Mas será que é só isso? O que os números de verdade têm para nos contar? Vamos juntos descobrir a história por trás das probabilidades. Ok, então para a gente entender o que esperar desse jogo, primeiro a gente precisa olhar o cenário geral. E olha, a diferença de momento entre as duas equipes é bem grande. Dá uma olhada nisso. O panorama é bem claro, né? O Feyenoord está lá em cima, em segundo lugar, com 42 pontos, super consolidado. Já o Eagles, bom, tá bem mais para baixo, na 14ª posição, com só 23 pontos. Só aqui a gente já vê o tamanho da abismo de desempenho entre eles na temporada. E, claro, as probabilidades refletem exatamente essa diferença. A odd para a vitória do Feyenoord é de só 1,32. E vale lembrar, quanto menor esse número, maior o favoritismo. É um cenário que parece esmagador. Agora, compara com as odds para a vitória do Eagles ou para o empate. Ambas acima de 5,0. Ou seja, os dados iniciais apontam, sem sombra de dúvida, para uma só direção. Beleza, agora vamos mergulhar nos números do Feyenoord para entender por que eles são tão favoritos assim. O que faz a posição deles ser tão sólida? Olha só esse número. É categórico. 100%. Sim, é isso mesmo. O Feyenoord venceu todos os confrontos diretos contra o Eagles. É um domínio histórico, absoluto. É um fator psicológico e estatístico que simplesmente não dá para ignorar. E se a gente olha a forma recente do time, o que a gente encontra é consistência. A classificação é regular, tanto nos últimos jogos quanto jogando em casa. Isso quer dizer o quê? Estabilidade, sem grandes altos e baixos. E o mais importante, o ataque deles é classificado como bom, ou seja, eles têm o poder de fogo para fazer valer todo esse favoritismo. Certo. Agora vamos virar a moeda. Vamos dar uma olhada no Eagles e nos desafios gigantescos que os dados mostram que eles têm pela frente. Aqui o contraste fica gritante. Enquanto o Feyenoord tem regularidade, o Eagles está com uma forma classificada como ruim. Isso vale tanto para o momento geral quanto para os jogos fora de casa. É uma diferença que praticamente desenha o cenário do jogo. E aqui a gente tem um ponto super crítico. Em praticamente 2/3 dos seus jogos, o Eagles sofre o primeiro gol. Pensa nisso. É um sinal claro de uma vulnerabilidade defensiva que se repete. E isso é perigosíssimo, especialmente quando você vai enfrentar um time com um ataque classificado como bom. Ok, vamos aprofundar um pouco mais agora, olhando especificamente para os gols. Métricas como os gols esperados e o desempenho em cada tempo do jogo vão nos contar uma história ainda mais rica em detalhes. Aqui entra um conceito muito interessante, o de gols esperados, o famoso XG. Basicamente, ele mede a qualidade das chances que um time cria. É como se dissesse quantos gols aquele time merecia ter feito. E olha a diferença, o Feyenoord tem um XG de 2,70, quase o dobro do 1,45 do Eagles. Isso mostra que eles criam chances muito mais claras de gol. E faz todo sentido quando a gente olha as probabilidades para o total de gols. A odd baixíssima de 1,09 para mais de 2,5 gols sinaliza uma expectativa forte de um placar movimentado. E se a gente quebrar o jogo por tempo? Os dados são bem claros. O Feyenoord costuma vencer metade dos primeiros tempos e metade dos segundos tempos. Mas o ponto-chave está do outro lado. O Eagles perde metade dos primeiros tempos. Lembra daquele dado de que eles sofrem o primeiro gol com frequência? Tá tudo conectado. Isso sugere que o Feyenoord tem uma tendência forte de impor seu ritmo desde o comecinho do jogo. Ok. Com todos esses números na mesa, a pergunta que fica é: qual o placar mais provável? Vamos juntar todas as peças e ver o que o modelo da Smart Goal projeta como resultado final. E aqui estão eles, os resultados com maior probabilidade. Repara só, os dois mais prováveis são 2-1 e 3-1 para o Feyenoord. Aliás, se a gente olhar os 6 placares com mais chance de acontecer, 4 deles são vitórias do time da casa. A história que os dados contam é bem consistente. E esse dado aqui talvez seja o que melhor resume tudo. A chance do Feyenoord de aplicar uma goleada é de quase 40%. 40%. Agora, para o Eagles, essa chance é de pouco mais de 5%. É um número que resume perfeitamente a expectativa de domínio que a gente viu em toda a análise. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Com uma montanha de dados apontando para uma única direção. Ainda existe espaço para surpresa no futebol, para o imponderável?
Essa foi a nossa leitura de jogo totalmente baseada na análise da Smart Go. Para quem curte esse nível de profundidade e quer ter acesso a essa inteligência de dados, a dica é seguir a Smart Go lá no Instagram, @SmartGo4. Porque no fim das contas, no futebol de hoje, os dados não são só uma parte do jogo, eles são o próprio jogo.